Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa segunda parte de vídeos, da nossa segunda série de vídeos referentes à unidade 1 e à unidade 2 do nosso CRC. Nesse segundo vídeo eu vou conversar com vocês sobre condução de vozes, movimento das vozes de um acorde para outro acorde. Então agora eu estou relacionando dois acordes, eu não estou pensando mais um único acorde isolado, tá joia? Recordando, nós vimos lá que uma tríade, eu vou pensar em tríade, tá joia? Uma tríade tem três notas distintas, na nossa formação coral, essas três notas são distribuídas para quatro vozes. Se eu saio de um acorde, de uma tríade coral, de uma tríade disposta para um arranjo coral, para outra tríade, eu tenho quatro vozes, quatro notas distintas, caminhando para outras quatro notas distintas, certo? Eu tenho a voz do soprano caminhando para outro soprano, um acorde para outro acorde. Tenho o contralto caminhando para outro contralto e assim vai. Há algumas regras que eu preciso pensar na condução dessas vozes. Há algumas regras que eu preciso observar para levar uma voz de um acorde para o outro acorde. Assim como quando a gente dirige pela cidade, né? A gente precisa pensar em algumas regras. Olha, essa rua eu não posso entrar porque ela é contramão. Se você for por ali, você vai encontrar uma ponte. Em tal lugar tem um buraco. Então tem algumas coisas alguns percalços que eu preciso evitar no meio do meu caminho e algumas regras que eu preciso seguir. Quando eu caminho um acorde para outro acorde, eu vou ter regras para pensar. E, basicamente, no movimento das vozes de um acorde para outro, eu vou pensar em três movimentos. No caminho, na condução, né, de uma voz de um acorde para outro, eu vou pensar em três movimentos. O movimento direto ou paralelo, o movimento contrário e o movimento oblíquo. Quando eu falo de movimento direto, eu estou falando de vozes que caminham no mesmo movimento melódico, ou seja, vozes que andam na mesma direção. Observe ali no meu primeiro e no segundo compasso que eu tenho duas vozes. Vamos pensar que essas vozes são contralto e soprano, respectivamente. Contralto na voz mais grave e soprano na voz mais aguda. Primeiro e segundo compasso, as duas vozes estão andando em movimento ascendente, melodicamente falando. Observem lá o contralto do primeiro compasso. Ré, Sol, segundo compasso. Dó, Ré. Soprano, primeiro compasso. Lá, Si, segundo compasso. Mi, Fá. Tanto num compasso quanto no outro, as duas vozes fizeram um movimento ascendente, certo? Esse é o movimento direto. Tá joia? As duas foram na mesma direção. No terceiro compasso tem um tenor ali, uma voz mais grave. Observe que tanto soprano, contralto e tenor, as três vozes desceram, foram para o grave. As três vozes caminharam na mesma direção. As três fizeram um movimento direto. Tá joia? Agora, quando uma voz vai para um lado e outra voz vai para outro lado, quando elas caminham em direções diferentes, em direções opostas, eu tenho um movimento contrário. Observe aí no meu primeiro compasso. Soprano descendo, contralto subindo. No segundo compasso, contralto subindo, soprano descendo, formando um uníssono. Repetir o movimento do primeiro compasso. Então, tanto no primeiro quanto no segundo e no terceiro, né, eu tenho movimentos descendentes da voz do soprano, tenho movimentos ascendentes na voz do contralto. Esses movimentos estão contrários um ao outro. Tá joia? E quando eu tenho uma voz que fica estática, que fica parada numa nota contínua, por exemplo, e outra voz fica movimentando sobre ela, eu falo que esse movimento que está sendo executado entre essas duas vozes é um movimento oblíquo. Uma voz está estática e uma voz está andando. Vamos pensar assim, ou seja, ascendentemente ou descendentemente. Aqui eu tenho ainda a ideia de contralto e soprano. Reparem que no primeiro compasso o contralto está parado e o soprano movimenta descendentemente. No segundo compasso, o soprano está parado e o contralto movimenta. Agora é interessante a gente já visualizar, já expandir aí nosso campo de visão para as quatro vozes corais.
as 4 vozes coral, desculpa. É, eu tenho relação de vozes ali entre soprano e contralto, contralto, tenor, tenor e baixo, baixo e soprano, baixo e contralto, tenor e soprano. Então essas 4 vozes estão conversando entre elas. Esses movimentos, eles podem, os 3 movimentos acontecerem ao mesmo tempo numa relação entre um acorde e outro. Eu posso ter um movimento paralelo entre a voz do contralto e soprano, mas entre contralto e tenor eu tenho um movimento oblíquo, por exemplo, e entre, sei lá, tenor e baixo, movimento contrário. Então, por que esses movimentos precisam ser observados? Porque eu vou expandindo o meu acorde e vou criando massas sonoras ou eu vou comprimindo. Eu vou explorando esse acorde. Lembra lá quando a gente fez o vídeo sobre acordes em posições fechadas e abertas? Quando eu abro demais um acorde, quando eu fecho demais um acorde, eu vou tendo sensações distintas, percepções acústicas distintas. Nesse movimento entre um acorde e outro, quando eu observo essas conduções, essas regras de condução de vozes, eu posso criar efeitos de um acorde que está muito aberto e eu quero, no próximo acorde, compactar a sensação sonora. Então está todo mundo aberto, todo mundo fecha, por exemplo. Então eu vou explorando esse mecanismo, esse recurso de movimento na condução das vozes dentro do meu arranjo, tá joia? E há uma regra que recorrentemente é observada, que é a regra de se evitar conduzir vozes, 2 vozes idênticas, em quintas e em oitavas paralelas. Eu devo evitar. Observem ali no meu primeiro compasso que eu tenho oitava, ainda pensando em contralto e soprano, tá? Eu tenho contralto e soprano fazendo ré-ré no primeiro compasso, primeiro tempo do primeiro compasso, e nesse segundo tempo eu tenho mi-mi. As 2 vozes fizeram movimento direto, fizeram movimento direto ou paralelo, ascendentemente, realizando intervalo de oitava. Esse movimento a gente deve evitar. 2 vozes que estão criando oitavas caminharem para outra oitava. Ou uníssono, né? Uma vez que o uníssono é a inversão da oitava, né? Isso a gente consegue perceber ali no segundo compasso. Eu tenho uníssono, as 2 vozes, soprano e contralto no sol, e as 2 andaram para o lá, para a nota lá. No terceiro compasso, as 2 estão fazendo mi, ré em movimento descendente. Tanto num quanto no outro, os movimentos foram de oitavas paralelas. Eu devo evitar. Assim como devo evitar as quintas que estão descritas ali no meu último pentagrama, vamos pensar assim. Eu tenho Dó, Sol partindo para Mi, Si no primeiro compasso, depois Fá, Dó partindo para Mi, Si. No primeiro compasso foi um movimento ascendente, no segundo descendente, no último compasso também descendente. Ali eu tenho um intervalo composto, né? Um Dó, Sol, uma 12ª fazendo um intervalo descendente composto, mas nos 3 compassos eu tenho intervalos de quintas. Eu devo evitar. Eu conversei com vocês em outro momento sobre o porquê de evitar e é um efeito acústico, né? Se nós pensarmos na série harmônica, dentro da série harmônica, o primeiro intervalo que eu tenho é a oitava, depois é a quinta. Se eu caminho um acorde, 2 vozes de um acorde em oitavas o tempo inteiro, eu corro o risco de, na massa sonora, essas vozes se perder, porque elas vão se fundir a outras vozes e sumir, perder a força. Uma vez que eu estou em oitava, 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 pelo efeito da série harmônica, elas vão se dissipar. Assim como vai acontecer com a quinta, né? Então, a gente deve observar aí essas regras para pensar na condução das vozes. Resumidamente, estou num acorde, vou caminhar para outro acorde. Essa condução das vozes de um acorde para o outro implica em 3 movimentos: movimento direto, movimento contrário e movimento oblíquo. E quando eu fizer esses movimentos, eu devo evitar as quintas e as oitavas paralelas. Tá joia? Espero que esse vídeo ajude você na compreensão agora desse relacionamento entre 2 acordes e expanda a sua criatividade aí nas suas composições. Sucesso nos seus exercícios e até mais. Tchau, tchau.